Olá, sejam bem-vindos ao Viver Ciência. Como as pesquisas acadêmicas podem contribuir para a valorização das culturas tradicionais? Um estudo da UFG foi fundamental no processo de reconhecimento das bonecas Carajá como patrimônio cultural do Brasil. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a professora Ney Clara de Lima, que é diretora do Museu Antropológico da UFG, e a professora Thelma Camargo, da Faculdade de Ciências Sociais. Professora Ney, prazer recebê-la aqui, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Olá. Professora Thelma, seja bem-vinda. Olá. Bem, mas vamos saber, quem são os Carajá e entender a importância para este povo das bonecas fabricadas em cerâmica. Imaginem só um veado do mato que, depois de comer toda a plantação de um índio agricultor, se transforma em uma bela índia. Os dois se casam e têm filhos que ora são humanos, ora são animais. Este mito faz parte do imaginário Carajá. Bonecas Carajá, elas são um objeto muito instigante, porque elas são brinquedos que a gente, quando você está na aldeia, você vê as crianças reunidas, as crianças da aldeia reunidas brincando com as suas cestinhas. E essas bonecas estão em vários museus brasileiros, o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, possuem também coleções muito importantes dessas bonecas, assim como também em vários museus do exterior. Existe uma coleção que eu conheci por internet, que é maravilhosa, que se encontra em Lisboa, no Museu de Etnologia Nacional de Portugal. É uma coleção belíssima dos anos 40 a 60. A coleta foi feita nesse intervalo de tempo. O misticismo está presente desde a história de origem do povo Carajá. E é para contar sobre o imaginário mítico Carajá que a boneca é utilizada. Uma diversão infantil responsável por narrar a história e crenças juntas. Especialmente, a pesquisa surge de um convite que o professor Manuel Filho, que na época era da Universidade Católica, trouxe para o Museu Antropológico e imediatamente o museu acolheu o convite dele e formamos uma equipe com especialistas Carajá, sendo que esses especialistas eram ele, que já na época ainda era da PUC, mas depois ele ingressou na UFG, e a Rosani Leitão, que também já tinha feito pesquisa com os Carajá. Também ingressou na equipe de pesquisa a professora Thelma Camargo, que vinha de uma experiência com estudos de patrimônio, e eu, como diretora do museu, que também junto com a Rosani, participamos dessa pesquisa sobre o mapeamento do patrimônio imaterial em Goiás. O estudo foi realizado na Ilha do Bananal, no Tocantins, precisamente na comunidade de Santa Isabel do Morro e em 2 tribos de Aruanã, no estado de Goiás. A pesquisa veio para dar reforço ao pedido de reconhecimento das bonecas, que já ganharam espaço em museus brasileiros e internacionais. Nem sempre elas podiam nos receber no momento em que a gente estava na aldeia ou indo nas suas residências, mas de um modo geral a gente foi muito bem recebido e eles acolheram muito bem a ideia da pesquisa e depois estão acompanhando todo o desenrolar da pesquisa. Por exemplo, na Ilha do Bananal muda cada ano, a gente tinha que renovar o pedido, tinha que explicar novamente para o cacique, tinha que ter a anuência dele. Então vamos começar o nosso bate-papo aqui nos estúdios da TV UFG. Professora Ney, de acordo com a pesquisa, o que significa dizer que o ofício e o modo de fazer as bonecas Carajá são um patrimônio cultural do Brasil? O trabalho, digamos, das ceramistas Carajá, que fazem a boneca Richoco, ele passou, a partir do momento em que ele foi registrado como patrimônio cultural brasileiro, a ser reconhecido nacionalmente como um aspecto importante da diversidade cultural brasileira. Então, a sociedade brasileira reconhece, a partir do reconhecimento que o IPHAN realizou em janeiro de 2012, aquela cultura como um patrimônio brasileiro, como parte da cultura indígena, como parte da cultura dos Carajá, dos Inã.
né, como eles se autodenominam. Eu gostaria de complementar. Eu acho que é importante dizer que o registro das Richoku, ele aconteceu em duas modalidades, não é? O registro, as bonecas Carajá foram registradas como expressão artística e cosmológica do povo Carajá, e foi registrado também com saberes e práticas associados aos modos de fazer bonecas Carajá. Eu acho que é importante levantar essa questão, porque além do enfoque no povo Carajá, eu acho que, como a professora Ney colocou a questão das ceramistas, eu acho que a pesquisa também trouxe um aspecto muito importante, que é um aspecto das relações de gênero, ou seja, é o povo Carajá a partir de uma perspectiva das mulheres Carajá, que são as responsáveis por fazer esse objeto. Então, assim, nesse sentido, além de ser de mostrar, né, e de contribuir para o reconhecimento da diversidade cultural indígena, eu acho que é importante também, porque mostra, né, o papel da mulher Carajá na cultura Carajá. Existe um termo acadêmico que se chama método etnográfico. O que seria, então, esse termo para a pesquisa? O método etnográfico é o modo de trabalho, de pesquisa da antropologia, né? Nós resolvemos trabalhar com o método etnográfico nessa pesquisa porque nós compreendemos que a metodologia utilizada pelo IPHAN, pelo Departamento de Patrimônio Imaterial, não era suficiente para alcançar todos os aspectos que nós abordamos no nosso trabalho. E o que significa método antropológico? Significa que você, como pesquisador, como antropólogo, antropóloga, convive diretamente com a população pesquisada. Então, você tem uma inserção, né, na sociedade, convivendo com eles por dias seguidos, né, de modo que você pode ter uma aproximação bastante significativa com o modo como eles vivem, né, no geral, tanto no cotidiano da vida deles, quanto nos momentos rituais. Isso é importante porque permite ao pesquisador, né, ter uma compreensão mais totalizadora da vida Carajá. Participe do Viver Ciência, envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou acesse a nossa página na internet. Ainda hoje, nós vamos entender a importância desta pesquisa e como ela contribuiu para a valorização da cultura dos povos Carajá. Continue com a gente, não sai daí. A ciência é viva quando ela busca soluções para a comunidade em geral, para que a gente busque um melhoramento na vida do cotidiano, né, na nossa vida do cotidiano.